Oi, gente. Eu vou recuperar um pouco o que vem acontecendo entre o presidente Bolsonaro e o diretor da Anvisa, Barra Torres, né? Bolsonaro atacou a Anvisa, insinuando que a Anvisa teria segundas intenções na aprovação da vacinação infantil. Aí o Barra Torres soltou uma nota defendendo a sua honestidade e dizendo: se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre esse brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Fala dura, né? Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada, muito pelo contrário, Antônio Barra Torres. E Antônio Barra Torres tinha fama de ser amigo do presidente, né? Mas, claro, o Bolsonaro insinuou que ele estaria envolvido em algum tipo de corrupção, e é engraçado que o Bolsonaro disse que não insinuou corrupção, olha só, em nenhum momento, né? Teria insinuado corrupção, mas ele deu declarações recentemente que voltam a levantar suspeitas negativas sobre a Anvisa. Olha só o que ele disse: me surpreendi com a carta dele, carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei o que está por trás do que a Anvisa vem fazendo. Ninguém acusou ninguém de corrupto. Você levantou suspeitas de corrupção, Bolsonaro. Você levantou que a Anvisa estaria aprovando vacinação infantil com segundos interesses. Quando eu levantei dúvidas sobre a atuação da Anvisa no caso da Abrace, eu destaquei evidências. O Barra Torres tem posicionamentos contrários a cannabis. Ou seja, eu levantei uma dúvida, mas apresentei evidências que suportavam a minha dúvida. Você, Bolsonaro, levantou dúvidas e não apresentou nenhuma evidência. E pior, levantou dúvidas sobre uma coisa que não é um tema polêmico na comunidade científica internacional. Quando eu levantei dúvidas num episódio que envolve uma questão polêmica, a vacinação infantil não é uma polêmica internacional, porque está sendo feita em todos os países desenvolvidos. Não é? Aí ele diz assim: o que está por trás, quais as segundas intenções, quais outras intenções da Anvisa. Não houve da minha parte nenhuma acusação, a palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele resolveu fazer uma nota bastante agressiva. Bolsonaro deve achar, né, das duas uma, ou ele é muito idiota, ou ele acha que as pessoas são idiotas, ou alguma combinação. Porque quando ele diz quais as segundas intenções, quais as outras intenções da Anvisa, ele faz essa pergunta insinua, obviamente, que para qualquer pessoa minimamente inteligente, talvez não seja o caso do Bolsonaro, né, que a Anvisa teria intenções que não de proteção dos brasileiros ao aprovar a vacinação infantil. Essa é uma insinuação de corrupção. É uma insinuação de que levanta suspeitas negativas do ponto de vista da honra das pessoas que trabalham na Anvisa. E pior, ele faz isso numa coisa que não existe polêmica, que os especialistas já se colocaram e que existe consenso internacional sobre isso. O caso meu com a Brace e com a Anvisa é completamente diferente, mas enfim. E aí, mais recentemente, ele voltou a dizer isso, né? Em mais um episódio de embate com a Anvisa, ele disse que a administração do fármaco em crianças é uma incógnita e cobrou a agência sobre antídoto para possíveis efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da vacinação são fraquíssimos. São fraquíssimos. São raros e são de baixíssima intensidade e já foram mapeados. Por isso que as vacinas foram aprovadas. Olha só, a Anvisa não disse qual antídoto para possíveis efeitos colaterais. Onde já se viu ter antídoto para vacina? Com efeito colateral de vacina? Isso não existe, Bolsonaro. Ele faz uma pergunta de uma coisa como se já tivesse existido antídoto para efeitos colaterais de outras vacinas na história da humanidade. É uma coisa que os efeitos colaterais são fracos e fazem parte do processo de todo tipo de vacinação.
Se for procurar antídoto para efeito colateral e for proibir vacinação com base nisso, todas as vacinas serão proibidas. É de uma estupidez que realmente é difícil, viu? É difícil ter que lidar com uma pessoa como Bolsonaro como presidente, né? Especialistas afirmam que os benefícios da aplicação do imunizante em crianças já realizado em diversos países do mundo, o que eu disse aqui, né? Superam os riscos. Os riscos são mínimos. São mínimos. Né? O Brasil contabiliza já 329 mortes de crianças entre 5 e 11 anos em decorrência do coronavírus. Desde o início, mais de 300 crianças. Isso que nós sabemos. Casos documentados. Os casos não documentados pode ser muito maior. E além disso, quantas crianças pegaram o coronavírus e contaminaram outras pessoas? E se elas estivessem vacinadas com o sistema imunológico mais forte, isso poderia evitar que elas ficassem contaminadas e contaminassem outras pessoas. Porque uma das coisas que a vacina faz é aumentar a chance. Brasileiros, especialmente os bolsonaristas, têm muita dificuldade com percentual. Isso decorre do pensamento mágico deles. Pensam que a vacina é mágica. A pessoa se vacinou significa que não tem chance nenhuma de pegar e chance nenhuma de transmitir. Se transmite, se tem chance de transmitir, é porque a vacina não funciona. Isso é pensamento mágico, não é pensamento científico. E é lamentável que muitos brasileiros, influenciados pelo bolsonarismo, pensem assim. Não. Quando você se vacina, você tem uma chance percentual, um percentual maior, de não desenvolver a doença e não infectar outros. Uma chance. E a chance que você tem de resistir e de não morrer da doença é muito maior. Mas mesmo isso não é 100%. Por isso que se recomenda que continue se utilizando máscara e continue se evitando aglomerações em locais fechados. Ou seja, a vacinação infantil é importante como uma proteção das crianças, porque como nós vimos aqui, 329 morreram, mas também 324, desculpe, mas também como um aumento da proteção coletiva da sociedade brasileira. Por isso é importante vacinar, porque crianças vacinadas protegem todos nós, e não só elas. Mas os brasileiros influenciados pelo bolsonarismo, e aqueles com pouco conhecimento científico, têm uma visão mágica e uma visão individual da vacina, pensando que a vacina só protege eles. Eu tive um relato de uma aluna dizendo que nunca se vacinou e não teve nenhuma doença. Aí a professora do Instituto de Saúde Coletiva, onde fiz o meu doutorado, disse para ela, você foi protegida por todos nós que nos vacinamos. Por isso que você não teve as doenças. Não foi porque você não se vacinou, foi porque os outros que estavam em volta de você se vacinaram. É esse o fator. Então é fundamental expandir a vacinação para expandir a proteção coletiva. E Bolsonaro continua com esses absurdos, né? Muitos políticos reagiram a essa carta aqui do Antônio Barra Torres, né, dizendo como Jandira Fegali, o texto do presidente Barra Torres é contundente, rebateu as insinuações de falta de honestidade na aprovação da vacina infantil, desafiou Bolsonaro a provar corrupção na agência e exigiu retratação. Retratação já, cadeia em breve. E aí tem falas aqui de várias pessoas, né, do Paulo Pimenta, da Simone Tabet, do Flávio Dino, do Paulo Teixeira, do Orlando Silva e muitos outros, né? Olha, é realmente vergonhoso para o Brasil que nós tenhamos um presidente estimulando pensamento mágico, negacionismo e agindo contra a vacinação infantil e hostilizando um amigo dele, um aliado, um cara dos militares, que ele colocou na Anvisa só porque esse militar faz, no caso da vacinação infantil, o óbvio, aquilo que está sendo feito em todo o mundo. Nós temos que lutar com todas as forças, gente, em 2022 contra o bolsonarismo. Todas as forças. O Bolsonaro precisa ser derrotado e o bolsonarismo, essa ideologia negacionista, vai precisar ser
derrotada nos próximos anos, não só nesse ano, mas nos próximos anos, para combater essa visão, esse pensamento mágico em relação às vacinas, em relação a um monte de coisas. Nós precisamos expandir uma visão científica na nossa população. Isso é fundamental para o futuro do nosso país. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.